O sacrifício de Cristo nos trouxe a paz. Maravilha, né? Nosso versículo inicial se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Vamos ler. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que palavra maravilhosa de Isaías, né? Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados irmãos, uma das coisas, né, mais maravilhosas que a graça, o Evangelho da graça nos revela, é que nós estamos para sempre em plena paz com Deus. Plena paz com Deus. O sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, estabeleceu a plena paz. Como nós acabamos de ler aqui no texto de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, o castigo, o sacrifício de Jesus é que estabeleceu a paz. Estabeleceu a paz em todos os níveis e principalmente a paz entre nós, filhos do Senhor, e o próprio Deus. E hoje vamos estudar isso com profundidade para que nós possamos compreender a grandeza disso e para que você que está chegando agora na graça, né, possa compreender esse mistério maravilhoso e descansar nessa revelação. Porque o entendimento de que nós estamos em plena paz com o Criador, meu irmão, minha irmã, esse entendimento traz um alívio muito grande. Principalmente para nós, né? A maioria de nós, certamente, você que está ao vivo com a gente aí, né? Está ao vivo pelo Facebook, pela Twitch.tv, né? Pelo Twitter, pelo YouTube. Você que está ao vivo com a gente, ou pela gravação, né? De repente você está assistindo pelo YouTube a gravação, certamente, ou eu diria que, sei lá, talvez mais de 90% das pessoas que nos assistem essas pessoas vieram do sistema religioso. Especialmente o sistema chamado cristão, né? Seja ele protestante, né? O evangélico, pentecostal, neopentecostal, tradicional batista, adventista, presbiteriana, ou seja o segmento católico, né? Todos eles se dizem cristãos. No meu modo de ver, hoje conhecendo a graça de Deus, o Evangelho da graça, eu posso dizer que não são cristãos, eles têm um rótulo. Tá? O sistema evangélico e católico, eles têm um rótulo de cristão. Tá? Eles pregam, ou pelo menos falam de Jesus, porque existe uma diferença, né, entre você pregar Jesus de fato, né, e você falar de Jesus. No meu modo de ver, o sistema religioso ele fala de Jesus. Ele cita Jesus, especialmente Jesus manifestado em carne, né? Eles falam muito de Jesus de Nazaré, né? Então, eles citam Jesus, falam da história de Jesus, etc. Mas pregar Jesus, no meu modo de ver, é pregar o Evangelho da Graça, porque somente o Evangelho da Graça revela realmente Jesus. O Evangelho da Graça ele nos faz entender Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Isso é muito importante, né? Para você entender a graça, você entender a diferença dessas manifestações. Note que é o mesmo Jesus, ou seja, é o mesmo Senhor, porém manifestado de formas diferentes. Tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, vou pedir meu amor para anotar para mim ali, para não esquecer, né? Um estudo, pelo menos um, nós temos mais de um. Temos texto, etc. Mas eu vou deixar pelo menos um estudo na descrição do vídeo no YouTube, para quem está pela gravação, tá?
Se você está assistindo em alguma outra plataforma ao vivo, venha para o YouTube, depois se inscreva, tá? Para você poder receber a notificação das gravações, tá? As nossas gravações nós disponibilizamos apenas no YouTube, tá bom? Então se inscreve aí no canal no YouTube para você poder receber as notificações, marca o sininho, dá joinha, aquela coisa toda de YouTube, né? Para você receber as notificações, tá? Vou colocar um estudo aí sobre essa questão de Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado, tá bom? Porque eu não vou me aprofundar nisso, que não é um assunto de hoje. Mas é fundamental, especialmente você que está novo na graça, entender as manifestações do Senhor Jesus. E só o Evangelho da Graça proporciona esse entendimento. Tá? Então, esse tipo de conhecimento maravilhoso, né, não vem do sistema religioso. Eles falam de Jesus, mas eles não pregam Jesus de fato. Né? Eles não trazem a revelação das manifestações de Jesus, da graça. Né? Consequentemente, o entendimento dessa paz que Jesus conquistou por nós, principalmente, repito, a paz com Deus, esse entendimento não tem no sistema. Amado, olha, eu vim de lá, como vocês sabem, eu quase sempre falo isso aqui, tá? Mas eu nunca me canso de falar, mesmo porque sempre tem irmãos novos aí, né? Com a gente, acompanhando e tudo mais. Então é importante você que é novo agora conhecer um pouco da nossa história. Eu vim do sistema religioso. Tá? Desde criança, fui batizado criancinha de colo na Igreja Católica. Depois a minha família, né, no caso, começando pela minha mãe, seguiu as trilhas do sistema evangélico pentecostal. E claro, eu caminhei com a minha mãe nesse sistema, obviamente, fui criado ali, tá? E por volta dos 14 para 15 anos eu mudei para a Igreja Batista, né, por influência de amizade e tal. Né, amigos de escola que eram da Batista me convidaram, eu fui, gostei, acabei me tornando um crente batista, né, vamos dizer assim. E fiquei ali por 6 anos, frequentei um pouquinho da Igreja Adventista depois, não cheguei a ser membro, mas frequentei. Então eu passei pelo sistema religioso, eu conheço bastante, as visões mais conhecidas eu conheço bastante, né? Não tudo, que ninguém conhece tudo, né, das coisas, né? Mas eu conheço bastante da visão pentecostal, da visão batista, etc. Tá? Então eu vim de lá, eu experimentei, eu sei do que eu estou falando, né? E certamente lá eu não tive o entendimento dessa paz com Deus, dessa paz que Jesus trouxe. Porque eu vivia desesperado. Eu tinha medo de Jesus voltar, porque eles acreditam, né, que Jesus supostamente vai voltar no futuro. Né? Ah, Cristiano, peraí, agora eu estou encucado com isso aí. Como assim você está dizendo que Jesus não vai voltar? Amado, sabe por que eu estou dizendo que Jesus não vai voltar? Não se escandalize com isso. Eu estou dizendo isso porque ele já voltou. Também não vou entrar nisso, mas nós temos eu vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist de escatologia consumada. Irmão, antes de você se escandalizar, chamar de heresia, me chamar de louco, do que você quiser chamar, antes de tudo isso, dê uma chance, estude. Nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube pela gravação, você vai encontrar uma série de estudos sobre escatologia bíblica e você vai ver, tá? Tudo com respaldo absolutamente fundamentado na Bíblia e na história da humanidade. Tá? Nós temos todo o respaldo desse entendimento. Você vai entender que, na verdade, a vinda de Jesus já se consumou. Então, eu quero te convidar a entender isso. Tá? A vinda de Jesus não tem a ver com os nossos tempos, com todo o mundo. A vinda de Jesus era restrita, né? O aspecto visível, tá? O aspecto visível, material, o aspecto humano da vinda de Jesus era restrito a Israel. Àquele Israel que habitava ali o Império Romano na época bíblica. É uma visão muito interessante, como eu sempre digo, é a visão mais coerente em termos escatológicos do ponto de vista da Bíblia. Tá? É a visão mais coerente e maravilhosa desse entendimento. Mas então eu vivia desesperado, achando que Jesus ainda ia voltar, né? E achando que eu ia ficar. Jesus vai arrebatar, entre aspas, essas pessoas, né? E eu sempre me vi em pecado, porque você está no meio da religião, amado, você sempre se vê em pecado. Por mais crentão que você seja, por mais fervoroso, né? Não, eu participo de todas as santas ceias, eu fui batizado, eu faço campanha, eu faço jejum, sou fiel dizimista, eu uso as roupas que eles mandam eu usar, eu tenho os trejeitos que eles me ensinam a ter. Não adianta, você pode ser o mais fervoroso possível,
não adianta. Você sempre terá má consciência de pecado. Porque o sistema religioso impõe isso, que você é pecador, que você a qualquer momento, né, você cometeu um pecado, perdeu a salvação. Se Jesus ficar, você vai se Jesus voltar, né, você vai ficar. E eu tinha esse pensamento, vivia desesperado desde criança. Ouvi um barulho maior, aconteceu um estrondo, já achava que Jesus estava voltando. Desde criança, hein? É um trauma de infância isso. Acho que eu já contei essa história, mas eu vou falar para quem não ouviu ainda. Eu me lembro de uma vez eu era criança e eu vi, sabe aquele fenômeno meteorológico, né, e atmosférico, onde a lua fica com uma cor diferente, fica meio avermelhada, né? Isso é um fenômeno natural da Terra, tá? Eu lembro que eu era criança e eu olhei e estava acontecendo esse fenômeno. A lua estava com uma cor diferente, levemente rosada, né? E eu bati o olho e achei que era a lua de sangue, porque o Apocalipse fala da lua, e a lua mudou de cor. Eu já estava achando que o firmamento, né, ia cair, que as estrelas do céu iam cair, porque o entendimento do sistema é esse, literal, né? E que a lua mudou de cor, a lua de sangue, porque Jesus vai voltar ao Apocalipse. Eu fiquei desesperado, eu era criança. Não lembro a idade que eu tinha, mas certamente eu era bem antes de ser adolescente. Devia ter por volta de talvez 10 anos. E eu fiquei apavorado e comecei a chorar, achando que Jesus ia voltar. Porque eu vi a lua de sangue. Vocês estão entendendo? Isso não é paz. Onde que isso é paz? Você achar que tem um diabo atrás de você, um suposto espírito aí atrás de você, sabe? E que você vai perder a salvação, que se você não for fiel, se você não fizer, não acontecer. Eu vivia assim. E certamente você que veio do sistema religioso também vivia assim. Desesperado, com medo de Deus, medo de um suposto diabo, medo de perder a salvação, medo de Jesus voltar, sabe? Isso é paz aonde? Isso não é paz. Então, no meio da religião, não há como experimentar a paz que Jesus estabeleceu para nós na cruz do Calvário, tá? Então, amado, o Evangelho da Graça nos revela isso. O Senhor se manifestou em carne para cumprir, primeiramente, né, a lei em nosso lugar e atribuir a graça para todos os seus filhos. Tá? E ele se manifestou para morrer, para derramar o seu sangue como Cordeiro de Deus. Segundo o profeta Isaías, o Senhor morreu e o castigo que ele sofreu trouxe a paz. Né? Eu posso até dizer agora já no passado, né? Isaías diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Então eu posso dizer, o castigo que nos trouxe a paz. Porque ele já cumpriu, tudo já está consumado. Então Jesus veio para morrer, derramar o seu sangue e estabelecer a paz. O Senhor Jesus sofreu o pior dos castigos à época, né? A morte de cruz era a morte mais cruel, mais absurda, né? E mais humilhante que uma pessoa podia passar. Né? Tudo isso o Senhor Jesus passou para nos trazer paz. E diz, né, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ou seja, o Senhor trouxe cura plena. Obviamente, abençoados, é uma referência a uma cura do ponto de vista espiritual, tá? Porque os irmãos estavam antes da cruz mortos em pecados. Né? Então, ao aniquilar o pecado, o Senhor trouxe essa cura. Ele libertou o povo do pecado. Aqueles que estavam lá debaixo do pecado foram libertos, foram curados, portanto. Ah, irmão Cristiano, você não acredita que pela fé pode haver uma cura? Gente, tudo é possível ao que crê. Claro que eu acredito que pode haver cura pela fé, etc. Eu não vou nem discutir isso, é claro que eu acredito nisso. Mas esse texto de Isaías não se refere a esse tipo de cura necessariamente. Tá? A primeira visão aqui é espiritual. Então a morte de Jesus, as suas pisaduras, né? O seu derramamento de sangue, trouxe o quê? O fim do pecado, a aniquilação da condenação. Então foi uma cura plena e que trouxe então paz. Né? Então o primeiro aspecto da paz que Jesus trouxe, que eu quero trazer aqui, é curioso e interessante, é a paz entre os povos. Ué, como assim, irmão Cristiano? Eu vejo guerra aí e... Gente, calma lá. É uma paz do ponto de vista da lei de Moisés. Veja bem, antes da cruz, havia uma separação entre judeus e gentios.
Os gentios eram todos aqueles que não tinham a descendência israelita, né? Eles não tinham sangue israelita. Então era qualquer outra etnia que não fosse de Israel era chamada de gentios. Então havia uma separação, porque os judeus eram considerados, segundo a carne, os descendentes de Abraão, eram considerados o povo de Deus, né? Os escolhidos, o povo de Deus. Isso antes da cruz, tá? Antes da cruz, em especial. E os gentios estavam separados disso aí. Os gentios não tinham contato nenhum, não participavam da adoração, porque tudo isso foi dado aos judeus, né? O culto, a adoração, tanto que eles tinham lá o templo, né? Onde eram feitas as oferendas da lei, e a adoração era voltada toda para o templo de Jerusalém. Então tudo isso foi entregue aos judeus. Os judeus eram o povo de Deus e os gentios estavam à parte. Quando Jesus morreu, o que ele fez? Ele fez a união dos povos. A paz é nesse sentido, tá? Mas, irmão Cristiano, por que Jesus uniu judeus e gentios? Porque, na verdade, abençoados, quando nós pensamos espiritualmente, e sempre tem que ser esse o nosso pensamento, né? As coisas de Deus sempre têm que ser discernidas espiritualmente. Quando você pensa espiritualmente, você entende que para ser filho de Deus não tem a ver com a carne. Então as pessoas eram filhos de Deus, os judeus, né, eram considerados filhos de Deus, primeiramente filhos de Abraão, né? E somente eles eram segundo a carne. Só que a visão sempre foi espiritual. Então essa questão dos judeus serem povo de Deus, isso era uma coisa momentânea, era uma coisa que seria mudada, vamos dizer assim. Não era eterna, né? Essa condição não era eterna. Entende? Porque na verdade, a visão sempre foi espiritual. E os gentios, então, espiritualmente, sempre fizeram parte dos planos de Deus. Tanto é que os gentios, né, no primeiro momento lá na igreja primitiva, receberam o Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi separado para pregar aos gentios, porque os gentios faziam parte, sempre fizeram parte dos planos de Deus. Porque ser filho de Deus, na verdade, não tinha relação com a carne, com ser judeu ou não. Tinha relação, e tem para sempre, claro, relação com o Espírito. Tá? Por isso que Paulo fala, não é a circuncisão, nem a incircuncisão que importa. O que é a circuncisão? Circuncisão era o ser judeu, né? Ser da descendência judaica, hebraica. Então, esses da descendência hebraica israelita eram os da circuncisão. E a incircuncisão, né, o prefixo in aponta para algo que é diferente, que é contrário, né? Então, circuncisos, os hebreus israelitas. Incircuncisos, os chamados gentios. Então, Paulo fala, não importa, em graça, não importa se é circuncisão ou incircuncisão. O que importa é ser uma nova criatura. O que Paulo está dizendo? Não importa a carne para Deus. Deus não leva em conta a carne. Então não importa se é judeu, gentil, se é homem, mulher, se é negro, branco, amarelo, gordo, magro, isso pouco importa. Então, ao morrer, veja bem, quando Jesus morreu, como nós sabemos, ele aniquilou o velho homem. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, está escrito que o velho homem foi aniquilado, foi desfeito. Tá? Então o Senhor morreu para desfazer, destruir o velho homem. Tá? Então o poder da carne, o velho homem é a carne, né? Então o poder da carne de condenar, de trazer juízo, etc., esse poder foi destruído na cruz do Calvário. O velho homem foi aniquilado. Por isso que Paulo disse, olha igreja, vocês já estão mortos. Paulo fala, já estáis mortos. Né? Por que Paulo falou isso? Porque o velho homem morreu no Calvário. Então, ao matar o velho homem no Calvário, essa separação que havia, já que os judeus eram, segundo a carne, os filhos de Deus, ao matar o velho homem acabou, porque não é mais a carne que importa. Entendeu? Então não era mais ser judeu, ser israelita na carne. Não importa isso. Então quando o velho homem morreu, acabou a separação. Então o Senhor cumpriu toda a lei, consequentemente tornou a lei obsoleta. Então, ao encerrar esses mandamentos da lei e matar o velho homem, né, o Senhor então uniu os povos, porque essa questão de carne acabou. Então esse é o primeiro aspecto da paz que nós vamos tratar hoje aqui. É a paz entre os povos, ou seja, a união de judeus e gentios para com Deus. Vamos ver isso? Paulo fala disso aqui aos Efésios.
Efésios capítulo 2, vamos ler os versículos do 14 até o 18. 14. Porque ele é a nossa paz. Glória a Deus, né? O qual de ambos os povos fez um. Olha só, o que eu acabei de falar agora há pouco. O Senhor Jesus é o quê? Ele é a nossa paz. Ou seja, havia uma separação, então foi feita a paz. Paz é o quê? Paz significa união também, né? Então, a paz foi feita. Então, de ambos os povos, que povos, Cristiano França? Judeus e gentios. De ambos os povos ele fez um. Porque a carne caiu por terra, gente. A separação antes da cruz era carnal. Os judeus, israelitas, descendentes de Abraão na carne, e os gentios. Havia essa separação. O Senhor Jesus acabou com isso. Tá? Ambos os povos ele fez um. E, derrubando a parede de separação que estava no meio. Que parede era essa? É justamente a lei. Vamos ver lá, 15. Então ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Olha só. Isto é, o que era a parede? O que era a inimizade? A lei dos mandamentos. Pegou aí? Pegou o que era a parede de separação? Porque a lei foi dada para que fosse cumprida, para que fosse cuidada, né? Observada, ela foi dada aos judeus. É claro que a lei, no seu aspecto de juízo, de imputação de pecado, ela contaminou toda a humanidade, todos os povos. Tá? Mas do ponto de vista do exercício da lei, da observação da lei, ela foi dada só para os judeus. Então havia essa separação. Só que Jesus, ao morrer, como eu disse, ele cumpriu a lei, então tornou a lei obsoleta. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Pegou aí? Para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo o quê? Fazendo a paz. Ele fez dos dois um novo homem. Ele uniu os povos, porque a visão espiritual sempre foi, né? Então o Senhor estabeleceu a paz. Essa divisão que havia de judeus e gentios acabou. É evidente que ao longo da história da igreja primitiva ainda havia, da parte das pessoas, amados, não da parte de Deus, tá? Da parte das pessoas havia ainda essa separação. Ainda tinha esse de judeus, gentios, tal, porque é um costume observar assim, principalmente do ponto de vista dos judeus, né? Só que para Deus isso acabou na cruz do Calvário. Para Deus, a visão de Deus mudou em relação a isso. Ou seja, antes era só os judeus. Só que Jesus acabou com essa separação. Está muito claro, né? 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Olha que coisa maravilhosa. Matando com ela, com a cruz, né, as inimizades. Então, essa separação, essa inimizade, por assim dizer, né, de judeus e gentios, acabou na cruz. Então, o Senhor estabeleceu a paz entre os povos neste sentido. 17 e 18. E, vindo, ele evangelizou a paz. Coisa linda, né? A vós que estáveis longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Como assim, irmão Cristiano? Mais uma vez, é porque os judeus tinham o chamado, né, de servir a Deus por meio da lei, de oferecer os sacrifícios. Ou seja, o relacionamento com Deus era só para os judeus. E mesmo assim, não era um relacionamento direto. Era um relacionamento com a lei no meio, né? Mas, de todo modo, os judeus, os hebreus, tinham esse relacionamento com Deus, ainda que indireto. Então, eles estavam, entre aspas, perto. E os gentios, que não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus nesse sentido, eles estavam longe. Esse é o sentido aqui, tá? E vindo ele, Jesus evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Que maravilha, né? Porque a visão, repita, é espiritual. Sempre foi. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, abençoados, ele diz assim, ó, não é o israelita o que é segundo a carne.
Ou seja, não é o israelita quem é de Israel, simplesmente. O ser israelita, espiritualmente falando, né, é no espírito. Então, se hoje existisse o conceito de judeus e gentios, não existe mais, pelo menos do ponto de vista de Deus, né? Pode até haver isso, tá? Do ponto de vista humano, mas para Deus não tem isso aí, tá? Não existe mais essa separação. E o ser israelita, então, o ser povo de Deus, é no espírito. Por isso que Paulo disse, olha, não é quem é de Israel na carne que é israelita de verdade. Ou seja, um gentio pode ser um israelita do ponto de vista do espírito, tá, gente? Então, mesmo que vamos dizer que houvesse ainda essa separação hoje. Então, eu, Cristiano França, por exemplo, seria um gentio, né? Eu não tenho sangue israelita. Então, eu seria um gentio. Só que, na verdade, eu sou um israelita, espiritualmente falando. Ou seja, eu sou do povo de Deus, mas do ponto de vista do espírito. Tá? Então na cruz acabou essa separação, essa inimizade, judeu para cá, gentio para lá, o gentio não tem parte com Deus, não, acabou isso aí. Como Paulo disse, ambos os povos foram reconciliados. Então o Senhor evangelizou, estabeleceu a paz neste sentido. Tá? Vamos seguir então, o segundo conceito de paz que Jesus estabeleceu é a paz em meio às demandas da vida. É importante isso, amado. Você entender que a morte de Jesus trouxe, obviamente, a graça, estabeleceu a graça, e ao estabelecer a graça, a morte de Jesus trouxe o chamado dom da fé. A fé manifestada na nova aliança. Tá? É claro que havia uma manifestação de fé antes da cruz, né? Só que a partir da nova aliança, houve uma manifestação da... Nós temos um estudo, eu não vou me aprofundar muito nisso, não. Vou pedir a abençoada para anotar para mim ali. Nós temos um estudo sobre a manifestação da fé na nova aliança. Quer se aprofundar nesse assunto? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? No YouTube, na gravação. Então, se você está assistindo em outra plataforma agora ao vivo, se inscreve aqui no canal no YouTube para você receber a notificação dessa gravação e na descrição do vídeo você vai encontrar esse estudo se você quiser se aprofundar nesse assunto, tá? Então, abençoados, essa manifestação da nova aliança, da fé da nova aliança, permite o quê? Que nós aprendamos a descansar no Senhor, mesmo em meio a batalhas e lutas da vida. Entende? É uma capacidade de fé superior em relação à fé da antiga aliança, porque além de ela nos revelar o verdadeiro evangelho, né, a fé da nova aliança ela traz à tona em nossa mente a revelação do evangelho, ela também nos capacita, obviamente, a lutarmos as batalhas da vida com a fé na frente. Então você está diante de uma demanda na tua vida, você utiliza a sua fé que Deus te deu, cada um de nós recebeu uma porção de fé, né? Então essa porção de fé você pode colocá-la em prática. Uma das maneiras é confessando, né? Como Jesus ensinou ainda nos dias de sua carne, né? Jesus ensinou, olha, se vocês tiverem uma fé mínima que seja, como um grão de mostarda, direis a esse monte. Não é o que Jesus falou? Então, muitas das vezes é o que sai dos seus lábios, abençoado. É a confissão. Quando você ora a Deus, a sua oração, a palavra diz, né, que nós devemos... Já vamos ler isso aqui, tá? Nós devemos apresentar a Deus os nossos pedidos, né, para que eles sejam conhecidos diante de Deus. Conhecidos diante de Deus, né? É interessante isso, a gente já vai ler isso aí. Essa questão de você apresentar pedidos, de você confessar, isso é fé ativada. É a fé trabalhando, a fé que você tem, tá? Deus te deu o dom da fé. Por que você tem essa manifestação maravilhosa da fé? Porque Jesus morreu. Ele morreu, estabeleceu a graça e nos propiciou ter o dom da fé. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. É diferente do mundo. A paz do mundo é uma paz aparente, né? É uma paz passageira. Não, a paz que o Senhor estabeleceu é eterna, é constante. Olha o que ele diz aqui no final do versículo. Não se
turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pegou? Ah, Cristiano, mas isso aqui está dentro daquele contexto. Gente, é claro que está. Mas você pode trazer para a sua vida essa palavra aqui. Você pode e deve contextualizar. Porque Jesus está falando da paz dele. E você tem, eu tenho, nós temos a paz dele em nossa vida. Então, quando ele diz, deixo-vos a paz, é claro que ele estava falando nesse contexto para aquelas pessoas. Mas a paz dele foi dada para todos os filhos para sempre. Então, eu posso pegar essa passagem e contextualizar na minha vida. Porque eu tenho a paz de Deus na minha vida. Você também tem, percebe? Então, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Gente, isso aqui é uma palavra de quê? Uma palavra de descanso em meio a demandas. Porque você está no meio de uma demanda da vida, uma circunstância difícil, uma batalha, muitas das vezes você se sente amedrontado. É normal, amado. Tá? É normal sentir medo. Ficar amedrontado, etc. É natural, somos seres humanos. Temos debilidades, temos fraquezas, etc. Na carne nós temos. No espírito estamos completos, perfeitos, etc. Mas na carne tem tudo isso aí. Né? Então, muitas das vezes você enfrenta uma circunstância e você se atemoriza. Mas aí você lembra do que Jesus disse. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Porque o Senhor nos deu a sua paz. Percebe? Então, muitas das vezes passamos circunstâncias difíceis na vida, né? Mas por intermédio do castigo que nos trouxe a paz, nós podemos descansar e confessar até que a circunstância da vida é só uma leve e momentânea tribulação. Gente, olha, se você observar historicamente, né, o que o apóstolo Paulo, por exemplo, passou na sua vida ministerial, né, algumas coisas que Paulo conta em suas cartas, né, as suas lutas, perseguições, toda coisa difícil que ele passou por causa da sua jornada, né, evangelística. E Paulo diz o quê? A nossa leve e momentânea tribulação. Se você for ler e pensar humanamente, não tinha nada de leve o que Paulo passou. Entende? Mas ele confessou leve e momentânea. Porque Paulo tinha dentro dele a paz de Cristo. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha aí, ó, produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Isso aqui é a visão do apóstolo Paulo, uma visão positiva em relação às circunstâncias. Né? Uma visão positiva. Olha, eu passo coisas terríveis na minha vida, mas é uma leve e momentânea tribulação. Além disso, ela produz na minha vida, né, um peso abundante e eterno de glória. Né? Que coisa tremenda, né, amado? Que visão maravilhosa. Por que ele tinha essa visão? Por causa da paz de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos filipenses a não viverem ansiosos. Claro que ele não ensinou só aos filipenses, mas o registro está na carta aos filipenses. Vamos ler? Filipenses 3 não. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha aí, ó. Antes em tudo, tá vendo? Em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, nenhuma demanda da vida deve fazer vocês perderem o equilíbrio. Lembrando, amado, que sentir medo é normal. Sentir ansiedade é normal, humanamente falando tá? Só que a palavra nos dá o caminho. Ou seja, você não tem que se atemorizar, né? E você não tem que andar ansioso. Ou seja, você está passando uma circunstância, a tendência é realmente ter uma ansiedade. Né? Mas a palavra diz, olha, não ande assim, não permaneça. Você pode até sentir, mas não permaneça, porque senão você perde o equilíbrio, né? Você perde a capacidade, né? A pessoa que está muito atemorizada, a pessoa que está muito ansiosa, ela acaba perdendo a capacidade de raciocinar, né? Então você tem que tomar uma decisão para você sair de uma situação e de repente você está ali muito atemorizado, e aí você acaba não tendo um raciocínio
pleno para você tomar decisões corretas e tudo mais, porque a sua carne está te impedindo, né? Então Paulo disse, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, antes, ou seja, ao contrário, né? Esse antes tem esse sentido, antes é o quê? Ao contrário disso, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos. Aí, ó, que eu acabei de falar. Diante de Deus. Qual é o meio? Oração e súplica. Oração é você falar com Deus. Não existe uma regra. Ah, Cristiano, tem uma posição para orar, tem um tempo, tem um horário. Não tem regra. A regra é a fé. É você falar com Deus, conversar com Deus, apresentar as suas demandas, como você conversa com um pai amoroso. Tá? E o que é a súplica, irmão Cristiano? Nós entendemos a súplica como a insistência. Porque muitas vezes, amado, você tem que insistir. Entende? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, você apresenta a Deus os pedidos, né? Como diz a palavra aqui, é a direção apostólica para isso. Então, em vez de andar ansioso, antes, ou seja, ao contrário, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Coloca o versículo de novo aí, abençoada, por favor. Filipenses 4:6. Olha aí, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao contrário, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. São dois caminhos. Você ora a Deus e, se for necessário, você insiste com ações de graças. Ou seja, agradecer. Pede e agradece. É isso aí. Tenha um coração sempre grato a Deus. Tá? Só é possível isso aqui na vida do Filho de Deus, amado, porque o Senhor estabeleceu a paz para nós. E Ele disse, eu dou a minha paz não como a paz do mundo. A paz do mundo é falsa, passageira. Não... A minha paz não. Percebe? Então exercite isso, amado. Exercite isso. Sabe? Está em meio a uma circunstância, uma demanda difícil? O Senhor é contigo, exerça a sua fé, entenda que você tem a paz de Deus no teu coração. Tremendo, né? Vamos ver mais um exemplo? Da paz que o Senhor estabeleceu. Esse exemplo aqui é maravilhoso. É um dos mais importantes para mim. É a paz de uma boa consciência. Tremendo, né? Mas, irmão Cristiano, boa consciência em que sentido? No sentido do pecado. Mais uma vez, como eu falei no início, né? Nós que viemos do sistema, eu passei mais de 20 anos lá, antes de começar a conhecer a graça. Nesse tempo, especialmente, né, quando a gente tem uma certa idade já, como nós costumamos dizer, né, no ditado popular, quando eu passei a me entender por gente, né, como se diz, né? Então você passa a ter essa visão crítica, né, sobre você mesmo, e a religião ela ajuda você a ser mais crítico, porque a religião faz você se ver como pecador, como uma pessoa falha, sabe, uma pessoa que é miserável. Ah, Cristiano, mas o apóstolo Paulo disse que era miserável. Sim, amado, do ponto de vista da carne, todos nós somos. Paulo falou, miserável homem que sou. Se você vê o contexto, ele está se referindo à carne dele. Só que a religião, ela põe isso muito em pauta. É claro que nós na carne somos miseráveis, é claro que a carne tem debilidades, ela quer fazer o mal, a gente sabe de tudo isso. Só que a religião, ela impõe isso como culpa. Você é pecador, você está na carne, e você se vê sempre assim. Nós sabemos que nós não somos pecadores, porque o Senhor Jesus acabou com essa condição. Pecador é quem viveu debaixo da condenação do pecado antes da cruz. Depois da cruz não tem essa de pecador. Mas Cristiano, eu tenho a minha carne, de repente, vira e mexe, eu descorrego e cometo isso e aquilo. Amado, ninguém está livre disso. Você comete o mal e você vai colher o mal que você planta. Agora, ser pecador é outra coisa. Ser pecador é uma condição de condenação, que nós não temos mais, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então você não pode, por mais que você tenha, todos nós temos, uma carne de imundície, de debilidade, etc., você não pode se ver como pecador. Você não pode ter consciência de pecado. Mas a religião, repito, sempre impunha, em minha experiência, e claro, até hoje nos irmãos que estão submetidos ao sistema religioso, a religião impõe essa consciência de pecado. Sabemos que temos uma carne que quer fazer o mal? Sabemos. Sabemos que eventualmente até praticamos? Sabemos.
Sabemos as consequências? Sabemos. Agora, isso não nos coloca na condição de pecadores. Entende? Eu não tenho consciência de pecado. Eu não olho para mim e vejo, eu sou um pecador, eu estou debaixo de condenação. Eu não me vejo assim, porque a graça me revelou a paz da boa consciência em relação ao pecado. Cristiano França, eu quero entender sobre o pecado. Nós estamos em pecado, não estamos? Então quer dizer que eu não sou pecador, apesar da minha carne? É exatamente isso. Mais uma vez, embaixo do vídeo no YouTube, na descrição, eu vou deixar um estudo maravilhoso, praticamente um estudo completo sobre a questão do pecado. Assista, se você não entende bem isso, para você entender a visão do pecado em relação ao Evangelho da Graça. Ou seja, o que o Evangelho da Graça revela sobre o pecado? Você não é pecador, porque você não nasceu debaixo do pecado, tá? Esse é o ponto. Mas nesse estudo que eu vou deixar na descrição do vídeo, na gravação no YouTube, tem todos os detalhes sobre isso. Então, esse entendimento que o Evangelho da Graça traz, ele traz a paz, de uma boa consciência. Eu não tenho má consciência de ser pecador, de perder a salvação, de que Deus vai pesar a mão, de que o juízo de Deus... Não tem mais isso aí. Hebreus 10, versículos 1 e 2. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros... Tá? O que é a sombra? Vamos raciocinar isso aqui rapidinho. O conceito de sombra é o seguinte. Imagine que você está vendo uma pessoa vindo lá de longe. Ela está lá longe de você. E tem, vamos imaginar, um spot de luz, ou o sol mesmo atrás dela. A primeira coisa que você vai ver, essa pessoa vindo lá de longe, é a sombra dela. Então o que chega primeiro na sua visão? É a sombra. Então esse é o conceito, ou seja, a sombra ela não é a imagem real. A sombra não é o corpo da pessoa de verdade. A sombra é a sombra. Então a lei sendo sombra é o quê? Ela não é exatamente o que Deus queria estabelecer para o seu povo. O que Deus sempre quis estabelecer, e o apóstolo Paulo diz, inclusive, que ele preparou de antemão, antes dos tempos eternos, é a graça. Só que antes de você, nessa metáfora, né, antes de você olhar o corpo da graça, vamos dizer assim, primeiro você vê a sombra, a pessoa viu a sombra. Porque a sombra vem antes do corpo. Esse é o conceito aqui. Então a lei sendo a sombra dos bens futuros em relação à lei, em relação ao antigo pacto, né? Então, tendo a lei a sombra dos bens futuros, ou seja, a lei apontava para os bens que viriam. Veja, não é futuro em relação ao nosso tempo, gente. São bens, inclusive tem uma versão que diz os bens agora presentes. Tá? Ou seja, porque Jesus estabeleceu. Esses bens que são chamados de futuros, são futuros em relação ao antigo pacto. Tá? Então a lei ela era uma sombra, ou seja, que era algo que era visto antes da graça, né? Ela veio antes, mas era só uma sombra dos bens verdadeiros. Quais eram os bens futuros verdadeiros? A graça. Então, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, viu o que eu falei? O que é a imagem exata? É quando você vê uma pessoa lá de longe, você começa a ver a pessoa andando, na metáfora, né? A imagem exata é a pessoa andando, é o corpo dela lá. A sombra não é a imagem exata. A sombra vem antes, mas a imagem exata é o corpo da pessoa. Então, metaforicamente, é isso que o apóstolo está falando aqui. Olha, a lei veio primeiro, mas o que você viu na lei era uma sombra, não era a imagem exata. Então, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, a lei nunca pôde aperfeiçoar coisa alguma. As pessoas viviam oferecendo sacrifícios, sacerdotes, né? Todo ano ofereciam sacrifícios pelo pecado, né? E as pessoas ofereciam os seus sacrifícios ali particulares. Então todo dia havia sacrifícios e havia um sacrifício anual pelo pecado do povo inteiro, né? E sempre havia lembrança de pecado, sempre havia consciência de pecado, porque não podia aperfeiçoar. A lei não tinha esse poder. O que se fazia na lei era sombra, era simbólico. Tá? Versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Por quê?
purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Olha só. Percebe? Como a lei era uma sombra, não era a imagem exata, então o que se fazia na lei era um símbolo, então na verdade não se purificava a consciência do povo. Então o que o versículo 2 está dizendo? Olha, se fosse diferente, se a lei realmente fosse eficaz, não se precisava oferecer sacrifícios pelos pecados constantemente. Teria deixado de se oferecer, assim como Jesus fez. O sacrifício de Jesus foi eficiente, por isso ele acabou com a consciência de pecado, diferentemente da lei. A lei não tinha esse poder de acabar com a consciência de pecado. Então os sacrifícios eram oferecidos constantemente e sempre havia consciência de pecado. Eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Essa mesma consciência que o sistema religioso impõe hoje. Apesar de não sermos mais pecadores, né? Sermos novas criaturas, apesar disso, o sistema sempre diz que as pessoas estão debaixo do pecado. Eu pergunto, isso é ter paz quando? Se você tem uma consciência de pecador, que você é pecador, que se Jesus voltar você pode ficar, que vai perder a salvação, que está debaixo de condenação, isso é paz aonde? Paz é esse entendimento aqui, ó, Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação é o que? Uma oferenda, né? No caso, o corpo de Jesus, o sacrifício de Jesus, né? Então, com um só sacrifício, uma só oferenda, uma só oblação, o Senhor, olha só, amado, aperfeiçoou para sempre. Então, a lei não tinha capacidade de aperfeiçoar. Né? Então, eles ficavam oferecendo sacrifício todo ano, todo dia, toda hora, e não purificava os pecados e a consciência do povo em relação ao pecado. Mas Jesus, com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Meu amado irmão, nós, pelo sacrifício de Jesus, todos nós fomos aperfeiçoados para sempre. Então, aqueles irmãos que estavam antes da cruz debaixo do pecado, foram aperfeiçoados, foram limpos, justificados. E nós já nascemos, porque nascemos depois da obra consumada, já nascemos nessa condição. Você é perfeito para sempre. Deus olha para você e vê você perfeito em Cristo. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha que lindo. Tendo os coração é a mente, né? Então, tendo as mentes purificadas da má consciência. Jesus fez isso. Que coisa tremenda. Ah, Cristiano, e o que é o corpo lavado com água limpa? É batismo de João? É batismo dos discípulos? Não, mas isso aqui é uma referência à palavra. Tá? Isso aqui é uma alusão ao que se fazia na lei. Na lei, eles tinham esses banhos, né? As purificações, chamadas de abluções, né? Então, no meio da lei, lá no sistema da lei, havia essa prática de abluções, que eram as limpezas por meio da água. Então, o apóstolo aqui faz uma alusão a isso. O corpo lavado com água limpa é uma referência claríssima à palavra, porque a palavra de Deus é que é a água. A água simboliza, biblicamente, a palavra. Tá? Então, esse corpo lavado é uma referência apenas. Tá? Ou seja, as mentes foram purificadas da má consciência. Então, hoje, nós não temos consciência de pecado porque Jesus purificou a consciência do povo. Então, não faz sentido hoje você ter consciência de pecado, de pecador, de condenado. Não tem sentido isso aí. Isso é só no sistema religioso. Na graça não tem isso aí. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu a paz. E o aspecto, abençoados, mais importante da paz que Jesus estabeleceu foi a paz com Deus. Meus amados, na semana passada nós estudamos sobre o juízo, né? Nós vimos que o juízo final já aconteceu. E como nós vimos ali, não existe essa condição de você hoje passar por um juízo. As pessoas ainda esperam, né? Elas pensam que Jesus vai voltar, que vai acontecer o juízo final ainda. Então elas têm essa expectativa de passar por um juízo, para ver se vai ser salvo ainda. Só que o entendimento da graça e o entendimento da paz com Deus
faz você conhecer a sua condição de que você está em paz com o Senhor. Ou seja, a ira do Senhor não está sobre você. Inclusive, nós já estamos depois da ira. A ira foi o juízo final. Como nós vimos na semana passada, o lago de fogo, né? Simbolizava a ira de Deus. Isso já passou. Então, aqueles irmãos que estavam lá, na época antes da cruz, eles estavam debaixo da ira. Porque Paulo disse, a lei traz a ira, não é o que Paulo disse? A lei suscita a ira, né? Que ira? A ira de Deus. Então a lei suscitava a ira de Deus. Só que Jesus veio e estabeleceu a graça e tirou a condenação dos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus passaram de uma condição de ira para uma condição de paz. E você, eu, todos nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos com a graça totalmente estabelecida, nós já nascemos em condição de paz eterna com Deus. Vocês estão percebendo o ponto? Você está em paz com Deus, porque Jesus estabeleceu essa paz para sempre. Então não tem ira reservada para você. Do ponto de vista da eternidade, de você ser destruído, perder a salvação, isso não existe, amado. A única coisa que existe nesse mundo, que se aproxima um pouco disso, é você colher o que você planta. Mas isso é uma coisa que Deus estabeleceu desde que o mundo é mundo. Sabe, esse conceito de plantar e colher é natural. Então você planta o mal, obviamente o mal vai se manifestar nessa vida terrena. Então é a única coisa um pouco mais próxima do que seria uma ira. Mas não é que é a ira de Deus propriamente. É algo que Deus estabeleceu para a humanidade. O conceito de plantar e colher está aí desde que o mundo é mundo, como eu disse. Agora, a ira de Deus, aquela ira, aquele juízo que muitos esperam hoje, já passou. E aquela ira não era para os filhos de Deus, da salvação. Era para os da perdição. Assista ao estudo passado de domingo, tá? Para você, de domingo passado, né? Um estudo anterior a esse que você está vendo agora aí pela gravação. Assista lá sobre o juízo para você entender isso aí. Nós estamos em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha aí, amado. Paz com Deus. O que é justificado pela fé? Essa expressão pela fé significa o quê? Nesse contexto, significa sem necessidade da lei. Tá? A fé, ela se opõe à lei, né? Paulo disse que a lei não é da fé. Então, a fé está de um lado, a lei está do outro. Então, quando ele diz justificado pela fé, ele está dizendo o seguinte: foi justificado sem necessidade de cumprir obras da lei. Então, tendo sido, pois, justificado sem necessidade da lei, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, amado, estabeleceu a paz eterna com o Criador. Vocês estão entendendo o ponto? Então não existe ira de Deus para os filhos do Senhor. A ira de Deus foi para os filhos da perdição, aqueles que não tinham participação na salvação. Tá? Essa ira foi para eles. Para os filhos de Deus não existe ira, porque o Senhor Jesus estabeleceu a paz. Então, como eu disse, né, na época do sistema eu vivia com medo, desesperado. Porque eu não entendia a graça, eu não entendia que eu tinha paz com Deus. Então eu achava que qualquer coisa podia me separar do amor de Deus. Mas a gente sabe que não. Romanos 8, 35. Depois vamos ler o 38 e 39. 35. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Essas circunstâncias da vida podem nos separar do amor de Cristo? É evidente que não, nada pode. A pergunta de Paulo aqui é retórica. É uma pergunta que já tem resposta. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, nada, nenhuma circunstância. Por quê? Porque nós estamos em plena paz com Deus. Percebe? 38. Porque eu estou certo. Esteja você também certo, meu irmão. Esteja você também certa, minha irmã. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades. 39. Nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês estão percebendo a profundidade disso aqui? Como é que o sistema diz que a pessoa perde salvação? Não, porque perde a salvação, porque Deus vai pesar a mão, porque você é pecador, se você não confessar o pecado para o padre, se você não tomar santa ceia, se você não fizer isso e aquilo. Gente, isso é uma enganação do sistema mundano. Essa condenação que as pessoas vivem aí, essa consciência de condenação, isso é um engano. Mas as pessoas vivem nisso aí. Sabe? Porque elas estão cegas espiritualmente. A palavra está muito clara. Quem nos separará do amor de Cristo? O sistema diz que qualquer coisa separa você do amor de Cristo. Ah, você não seguiu aqui o mandamento? Está separado do amor de Cristo. Perdeu a salvação. Porque perder a salvação é isso, né? Porque se a pessoa perde a salvação, significa então que o amor do Senhor é falho. Porque se Deus ama os seus filhos, Ele não vai deixar os seus filhos se perderem. Jamais Ele deixaria, né, os seus filhos se perderem. Mas para o sistema religioso, qualquer coisa tira a sua salvação. Então qualquer coisa no sistema separa você do amor de Cristo. Mas o Evangelho diz que não, nada pode fazer isso. Por quê? Porque você, eu, todos nós estamos em paz com Deus. Então, abençoados, nós, por meio da obra de Cristo, fomos separados, salvos da ira. Nós já nascemos salvos dela, porque a ira foi, como já disse, né? Lá no juízo, etc., para os filhos da perdição. O Senhor retirou a condição de ira dos filhos dele. Então, aqueles irmãos que estavam em condição de condenação antes da cruz, naquela época, foram salvos daquela ira. E nós já nascemos salvos, isentos de qualquer ira. Nós estamos em plena paz com Deus para todo o sempre. Eu quero encerrar com Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que Paulo está falando deles naquela época, porque eles viveram antes da cruz. Aqueles irmãos que viveram antes da cruz, eles foram pecadores perdoados. Tá? Vocês estão entendendo o ponto, tá? Sendo nós ainda pecadores, não está falando de nós hoje em dia. Nós já nascemos depois que o pecado foi aniquilado. Esses irmãos aqui da época bíblica, não. Eles nasceram ainda debaixo do pecado. É por isso que Paulo está falando isso aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, pegou? Seremos por ele salvos da ira. Olha aí. Ah, Cristiano, seremos. Claro, eles estavam antes da vinda de Cristo. Paulo está escrevendo aqui antes do ano 70. Por isso que ele disse, a ira está próxima. A vinda de Cristo vai acontecer. E com a vinda de Cristo virá a ira. Só que nós seremos, que eles estavam antes, né? Salvos da ira, por quê? Porque o Senhor estabeleceu a paz. Pelo seu sangue derramado, nós fomos justificados. Então o Senhor fez a paz. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então quem está em paz, gente, não tem ira. Então se Jesus estabeleceu a paz para os filhos de Deus, não existe ira. Nem mesmo para aqueles irmãos que viveram lá antes da cruz. Nem mesmo para eles houve ira. Muito menos para nós hoje em dia, que já nascemos depois de toda a obra consumada. Então, o sacrifício de Jesus estabeleceu a plena paz. Primeira paz entre os povos, ou seja, acabou a separação de judeus e gentios. Isso não existe mais. Depois o Senhor também estabeleceu a paz. Depois nós vimos aqui, né? Que Ele estabeleceu a paz em meio às demandas. Ele estabeleceu a paz em meio às circunstâncias da vida. Nos ensina, por meio desse conhecimento, né, a lutarmos contra as circunstâncias da vida e a vencermos e a termos sempre a consciência de que somos mais que vencedores. Né? Então essa paz foi estabelecida. Também nos deu a paz de uma boa consciência, que infelizmente o sistema religioso rouba das pessoas, né? Essa boa consciência em relação ao pecado. As pessoas têm consciência de pecado hoje em dia por causa do sistema, mas Jesus já tirou essa consciência. Só que as pessoas não vivem essa realidade porque a mente delas está impregnada com o sistema religioso,
com as obras da lei, etc., né? Mas o Senhor estabeleceu a paz em todos os sentidos, e o principal aspecto, como nós vimos agora, foi a paz com o Criador. Então nós estamos em paz com o Criador de todas as coisas para todo o sempre.